Olá, eu sou Mafalda Arneiro e este é o meu podcast, do Metal à Obra de Arte. No episódio de hoje temos a honra de receber Sara Coutinho, a designer da marca Matter Jewelry Tales. Olá Sara, como estás? Olá, tudo bem. Olha, agradeço teres aceitado o meu convite e gostava muito que falasses um pouco sobre o teu percurso nesta área das joias. Eu acho que ou seja, pensando, é um percurso que foi acontecendo, um caminho foi-se fazendo. Sempre estudei artes, ou seja, isto desde cedo, era claro que seria nas artes. Não exatamente o quê? Entretanto, fiz design de produto na ESAD e acabei por estagiar numa empresa que tinha uma panóplia de diversas formas produtivas e entre a joalharia e a decoração muito grande. Eu comecei por fazer na mesma decoração até que mudei a escala para a joalharia. E este encontro com esta escala, que é muito pequena, que é tudo muito... Pormenorizada. Sim, e detalhado, e este olhar mais atento que obriga a mais pormenor, acabou por me encantar. E encantou-me do ponto de vista que também, ou seja, é no corpo que a joia se revela. E então acho que foi assim o casamento perfeito. Portanto, tu entras nessa empresa a trabalhar por conta de outras pessoas, em que tinhas que seguir um conteúdo, não é? Tinhas que fazer um produto específico para essa empresa e é aí que surge então o gosto para criares a tua própria marca. Como é que tu chegas à Matter? Eu acho que eu tive a sorte de poder experimentar tudo. Fiz design de interiores, fiz design decorativo, fiz joalharia, fiz um pouco de tudo. E a certa altura senti que gostava de explorar mesmo mais a minha linguagem estética, mais a forma como eu vejo o próprio universo. E foi aí que decidi avançar por conta própria. E ok, foi um bom percurso e agora vou-me encaixar em mim. Já contas com quantos anos nesta área? Na tua marca, já contas com quantos anos? Com 9, faço 9 este ano. 9 anos. E qual é o teu processo criativo? Quem não te conhece, tu tens uma marca muito... Já tens um ADN muito vincado. Qual é o teu processo criativo das tuas peças? Eu acho que gosto mesmo de pegar no ADN, assim, o anel, ou seja, o ADN da urbanidade, ou seja, é muito... O cotidiano, talvez? O cotidiano, mas também raízes históricas, ou seja, a minha visão é contemporânea, okay, mas há uma raiz histórica e eu gosto de blindar as peças com este ADN histórico, ou seja, que as peças tenham esta pertença também ao local onde foram criadas, ou seja, se perceba, ok, eu tenho a calçada, tenho a scales, que se perceba que isto faz parte do nosso urbano, do nosso histórico. Das nossas origens, talvez? Sim. E tu sendo de onde tu és? Sou do Porto. Tu és do Porto, e então Porto, por sim. isso tens um bocado também mais acentuada essa parte, como a Leixões, não é? Que também vem do Porto, a calçada, claro que há o país todo, mas há algumas coleções que realmente se vê... Sim, são locais, são absolutamente locais e, no fundo, vem do que tu absorves. Sim. Ou seja, eu acho que este pensamento, eu gosto de olhar várias vezes para as coisas. Ou seja, o segundo olhar, o terceiro olhar, o quarto olhar, e ir descobrindo coisas, eu acho que é fundamental para tudo. Até perceberes que dali pode surgir uma joia? Sim. E há coisas que eu tenho a certeza, por exemplo, pegaste na Leixões. A Leixões, eu visitei o edifício no dia da inauguração. Estava um dia, ele é no meio do mar, portanto é o terminal de cruzeiros do Porto de Leixões, e estava um dia nublado, uma coisa cinzenta, assim... Quiseste trazer luz. Estava assim mesmo uma coisa, chovia copiosamente, e eu olhei, e ainda assim aquilo tinha um encanto incrível, porque aquele zigue-zague
que faz o revestimento, tinha que ser tocado. Eu lembro de estar a passar e a tocar no terminal. Sentires Sentir a textura. a volumetria, sentires a sim, textura sim. das peças, e que no fundo tu trazes um bocado isso para, até ultimamente, uma das tuas últimas coleções é Scales, Sim, sim, sim. que também é inspirada, Também é inspirada em estruturas arquitetónicas, sim, não é? Sim, Em sim. processos arquitetónicos, diria eu. Sim, sim, sim. Geralmente são casas ou prédios urbanos do século XVIII, andam por aí, que o topo, ou seja, o topo dos edifícios, é todo coberto em escamas, geralmente de ardósia. Isto é transversal ao país todo e até à Europa. E acabas por ter, quando tu pensas neste tipo de coleções, tu tens algum conceito intrínseco nisso? Quer dizer, tu vê, ou é só a parte geométrica das coisas, ou a forma que elas têm, ou acabas por, esse caso, não é? Que tu às vezes dizes que são camadas do nosso dia-a-dia, são camadas das nossas vivências, sim, ou sim. Não, o que é que tu achas? Eu acho, é exatamente isso, ou seja, eu acho é que identifico-me com objetos e ou com este urbo, ou edifícios, ou mesmo do ponto de vista natural, ou seja, a nossa construção, ou seja, nós acho que somos todos camadas, não é? Somos derme, epiderme, depois somos os nossos escudos, ou somos também as nossas construções, e Exatamente. somos isto tudo. E às vezes, ando na rua, eu faço a Baixa do Porto, acho que todos os dias eu corro, até por causa da contrastaria, é tudo ali, e portanto eu faço a Baixa do Porto assim diariamente. Todo diariamente. E sempre a pé, faço estes percursos sempre a pé e gosto de variar o percurso. E vou redescobrindo. E às vezes dou por mim a pensar no mundo e a ir pensando e a identificar, mas isto é assim, ok, mas aqueles são escamas. E são efetivamente escamas. E o processo é este também. Também os edifícios são revestidos. São revestidos, exatamente. E ou seja, é esta identificação, é este match que eu gosto de trazer para as peças. É curioso que nós já trabalhamos contigo há algum tempo, se calhar desde o início da tua marca, e continua a ser interessante. Tu consegues manter uma linguagem gráfica nas tuas peças, e maioritariamente geométrica, independentemente de onde vem a origem. Por exemplo, eu estou-me a lembrar, tu tens uma coleção que se chama Camélias, que é um bocadinho mais orgânica, mas tu vais sempre desconstruir a peça para a construir geometricamente. E dá a ideia que aquilo, isto é a minha percepção enquanto espectadora e enquanto pronto, estar a avaliar até o teu trabalho, tu consegues sempre colocar as peças no sítio certo, geometricamente. E dá aquela sensação orgânica. É muito interessante essa parte. Tu pensas muito nisso? Tu pensas chegar à parte geométrica da... Penso. Tu pensas geometricamente? Sim, eu acho que está inato em mim. É mesmo esta questão da geometria. Eu acho que vejo assim o mundo. Ou seja, e depois, mesmo no processo criativo, ou seja, às vezes é esquiço, outras vezes faço em vetores, depois construo, depois desconstruo, depois simplifico estas geometrizações, mas a coisa tem que haver uma ordem no aleatório. É assim, as coisas têm que se encaixar. Parece aleatório, mas não é aleatório. Mas não é. E a geometria parece totalmente geométrico, mas há inversões também. Ou seja, eu gosto de segundos olhares, de facto. Segundos, terceiros, quartos. E há uma coisa curiosa que é, que já aconteceu também, eu estar a ver uma parte da tua coleção e tu pensaste aquilo ser idêntico a determinada coisa, mas depois há a visão de cada um. Há a forma como cada um vê aquela peça. Precisamente a Camélia inspira-me para outro tipo de forma. Há uma parte da Camélia que eu vejo, não vejo, numas vejo realmente a flor, noutras vejo outro tipo de elementos. E isso é interessante também. É absorver também as visões externas, não é? Sim, a forma sim. como também os outros veem aquela perspectiva da... Eu acho que é fundamental, ou seja, deixar as interpretações também para quem as vê. Ou seja, há sempre um bocadinho da história que é contada, mas não é, no fundo, quem vê aquilo que empaticamente se relaciona.
Qual é para ti, de tudo o que tens feito até hoje, qual é a peça que diz mais sobre ti? Essa acho que é uma pergunta assim. É tramada para mim. Gostas de todas? Não, eu gosto de ter uma relação de amor-ódio com o meu trabalho. Porquê que diz isso? Porque às vezes é mesmo isto, é agora cheguei. E, ok, está materializado. E se calhar ainda vou alterar isto, ainda vou alterar. Ou seja, há sempre aqui a relação do. Nunca, mas Eu dou por entendes fim- quando parar, ou não? Entendo quando parar, mas às vezes obrigo-me a parar. Ok, Ok. parou. Vamos Não, parar porque aí. realmente o processo criativo permite nós estarmos constantemente a pensar e a transformar. Mas é importante saber isso, saber quando parar para não estragar até. Sim, 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 sim. Sim, mesmo. Aliás, eu tinha um professor que dizia já asneirou. Era assim que ele catalogava, já asneirou. Pois, quando às vezes estamos Sim, sim, a transformar tanto, e depois chega a um ponto que já está sem sentido, não é? Sim, Já sim, acaba sim. por Voltar ficar sem atrás. sentido. Então, mas voltando, não te escapas, voltando à peça, há uma que realmente faz mais sentido para ti, há uma que diz, epá, foi aqui que realmente eu senti que isto era meu. Eu a Tube tenho muito carinho por ela. É muito gira. A Tube eu tenho assim um carinho enorme. Foi a primeira coleção e foi de facto, é do ponto de vista conceptual, é quando um ciclo se fecha, devemos criar outro ou abrir espaços. E tempos a tempos nós todos temos momentos brilhantes. Foi este pensamento que me levou àquela geometria e àquele E aleatório. daí as pedras saltitantes, que Elas- são os momentos brilhantes, os espaços, Sim, a sim. linha tu. Sim, sim. E foi a primeira. E é por isso que eu guardo um carinho. Foi a primeira da Matter. Ou seja, enquanto. E que continua, portanto, se foi a primeira da Meta há 9 anos, continua a ser um best-seller. fico feliz. Para nós, eu enquanto vendedora da tua marca, continuo sempre a repor essas peças, continuo sempre a querer a evolução dessas peças, porque realmente é uma coleção que continua intemporal. A minha ideia, ou seja, eu não tenho esta questão da moda, não tenho. Tenho mais. Eu acho que gosto de criar aquilo que às vezes brinco comigo, a dizer que eu gosto de criar novos clássicos. Ou seja, é uma visão Ok. contemporânea sempre, mas não tenho o foco de ser uma questão sazonal. Isso até acho que é inteligente, esse pensamento acho que é inteligente porque consegues manter aquele elemento durante muito mais tempo, não é? E consegues transmitir até para outro tipo de pessoas e outras gerações até conseguem Sim. absorver a tua identidade. Isto como tudo, a vida é feita de desafios. Qual achas que foi o maior desafio que tiveste ou que tens vindo a ter ao longo deste processo de ser designer de joias ou designer de autor? Tu já te intitulas como uma designer de autor. Qual é o maior desafio para ser um designer de autor hoje? Eu acho que neste campo do autor, ou seja, eu acho que é encontrar a identidade e conseguir reinventar-se. E isto permanecendo no tempo, não é? Ou seja, esta constante reinvenção, mas que seja identificativa, que se perceba que é o mesmo autor, eu acho que é o maior desafio enquanto criador, enquanto designer. E eu acho que estás a consegui-lo muito bem, porque eu hoje, há pouco falava contigo e dizia-te isso. Eu olho para a tua marca e vejo, independentemente de estar espelhado o nome da marca, eu consigo identificar que aquela peça é tua, porque tu já tens esse ADN muito intrínseco nas tuas peças e isso acho que é o maior desafio e é a melhor concretização, é as pessoas externas conseguirem perceber fora do contexto, olha, é teu, é daquela designer, não é? Sim, sim, de facto deixa-me contente de facto perceber que as pessoas identificam e percebem que é da Matter. Hoje o tema sustentabilidade é necessário, não é? Como é que tu achas que a Meta
pode abordar este tema ou esta questão? O que é que tu achas que a sustentabilidade... Eu abordo no ponto de vista, ou seja, dentro do processo todo, ou seja, e daquilo que é a criação de uma marca, mesmo a criação das peças, a embalagem, os expositores, ou seja, tudo que são os vários processos não é, de identificação de que é uma marca e a produção. Eu tento que a pegada ecológica seja muito, muito pequena, ou seja, eu trabalho mesmo localmente. Okay. É tudo feito no Porto ou arredores do Porto. Eu podendo é sempre... E é pela pegada. É mesmo esta pegada, não deixar este... massificar e até... E com esta questão ecológica mesmo, ou seja, o facto de importarmos vem muito, ou seja, eu quando muito posso ir à Europa, mas nunca, e é quase tudo Porto ou arredores. Ok. E muito, muito local, mas é a pegada, ou seja, não querer sair muito deste registro do ponto de vista do que é deixar rasto, não é, em tráfego aéreo, é nesta perspectiva. Muito bem. E tu tens planos para o futuro? Quais são eles? Tenho sempre, ou seja, eu gostava de começar aqui a introduzir, eu já fiz algumas experiências, mas aqui o design generativo, ou seja, iniciar o processo, mas depois deixar o resto um pouco à margem de quem o compra, ou seja, ver aqui esta questão do gerar-se a si próprio, ou seja, conhecer o início, mas não conhecer o fim. Como é que tens que explicar isso melhor? Como é que conhecer o início, ficar o cliente final é que termina a peça? Como é que... Sim, desse ponto de vista, ou seja, nem que seja do ponto de vista conceptual, mas ou seja, haver uma pré-forma e tornar isto de uma forma comercializável, não é? Uma coisa Claro. são experiências, não é? Isso é fácil no sentido de é mais controlado. Outra coisa é isto depois tornar-se, ok, cada um ser o autor da própria peça, conhecendo... Haver uma maior personalização, sim, talvez. Sim, também, sim. Haver uma maior personalização e peças mais únicas. Sim. Ou seja, o próprio cliente tornar-se... sentir que é autor também de parte. Daquela peça. Sim. E pronto, convido um pouco a todos a conhecerem esta marca, a conhecerem a Sara Coutinho, que tu agora até tens um projeto muito interessante numa galeria, não é? Um projeto de vários designers de autor, em que expõem os trabalhos gerais de vários artistas. Sim. Ou seja, foram duas colegas que tiveram a ideia, depois convidaram-me também a mim, há 5 autoras que gerem, que é a coletiva, e depois no total são cerca de 16 autoras. E é sempre no feminino. É só senhoras? É só senhoras, sim. Isso é muito interessante porque realmente sinto cada vez mais nesta área que inicialmente, e continua a ser, a parte industrial realmente é uma área mais masculina, a parte mais industrializada, a parte mais, até na própria filigrana, há o trabalho que é dividido, os senhores fazem uma parte, as senhoras fazem outra parte. O enchimento é as senhoras, os homens fazem a armação. Exatamente, há sempre uma divisão então também agir esta emancipação de jovens designers e de designers no feminino também se emanciparem na parte e foi reativo, ou seja, a ideia começou com estas duas colegas e foi reativo exatamente a ser um mundo de homens que se está a transformar e onde as mulheres têm um lugar incrível também do ponto de vista mesmo da concepção, do fabrico, de tudo, porque a visão é diferente, a visão se calhar mais sensível, diria. Eu acho que sim, eu digo isto muitas vezes, eu gosto muito de trabalhar, não desvalorizando os senhores, mas gosto muito de trabalhar com as senhoras nesta área, porque os homens são mais técnicos e também têm uma sensibilidade, têm a parte muito, como é que eu ia dizer, mais racional
do projeto, ou de como fazer isto acontecer, ou de como executar tecnicamente da melhor forma e tudo mais, e as senhoras acabam por ter uma parte mais romantizada do próprio processo. E eu acho que juntos realmente isto permite criar peças únicas e intemporais. Sim. De facto, é esta simbiose, sim. Fico ansiosa para conhecer a tua próxima coleção, porque eu gosto muito das tuas peças, como sabes, eu gosto muito das tuas peças e fico ansiosa agora para perceber então o que vem daí, esse teu novo projeto de criar um bocado de engagement com o próprio cliente final, trazer o cliente para dentro das tuas peças. E pronto, olha, vamos ver o que é que vai dar. E agradeço muito esta nossa conversa. Espero que também tenhas gostado. Sim, tu sabes, eu adoro estar em Sintra, portanto... Ainda bem, eu adoro que tu venhas a Sintra e que consigamos sempre trazer algo novo para quem nos visita também. Este foi mais um episódio do nosso podcast, que vai estar disponível em todas as plataformas online: Facebook, YouTube, Instagram, Apple Podcast e Spotify. Do Metal à Obra de Arte. Não perca!